Fala pessoal, tudo beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, professor de Ciências Humanas e suas tecnologias, professor de História. Pessoal, não vá embora, fique aqui comigo, assista às nossas videoaulas gratuitas, inclusive com fornecimento de PDFs e esquemas das aulas gratuitas, da aula de hoje e das aulas anteriores. É fácil você solicitar esses PDFs. É só clicar aqui no link do Telegram, ir lá e solicitar ao PDF que você tiver interesse dessas séries que nós estamos fazendo aqui, com temas especiais voltados para o Enem. Perfeito? Então, gente, na nossa nova série, nós vamos falar sobre os conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Temas bastante recorrentes, né, na prova do Enem. Porém, é um tema presente, certo? Que dá para a gente fazer uma análise, o contexto com o passado. A questão agrária envolve vários períodos da história, pessoal. A Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, principalmente no Brasil. Nós somos um dos países maiores produtores de alimentos do mundo. Mas será que todos têm acesso à terra? Será que todos que vivem no campo têm terra própria, têm propriedade privada para produzir e vender os seus produtos para os principais centros de abastecimento das cidades, dos estados brasileiros? Então, vamos trabalhar essa série. É um conteúdo muito puxado, muito extenso, por isso nós vamos desenvolvê-lo e reparti-lo em vários momentos, para não cansarmos muito, perfeito? Então, fica aqui comigo e vamos que vamos para a nossa série Conflitos e Movimentos Sociais Relativos à Questão Agrária. Vamos que vamos! É isso aí, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. E eu trouxe para vocês o seguinte. Eu trouxe para vocês essa letra de música do Chico Buarque de Holanda, que é baseada no poema de João Cabral de Melo Neto. É um poema, né, uma letra de música bastante atemporal. Dá para a gente relacionar com os movimentos sociais agrários da Antiguidade, da Idade Média, do Brasil colonial, a famosa América Portuguesa. Dá para a gente relacionar com o Império Brasileiro, dificuldade dos brasileiros de terem acesso à terra, principalmente ex-escravos, após a abolição da escravidão, e ao longo desse período republicano. Então, está aí o nosso poema. Vamos analisá-lo, vamos lê-lo com calma, certo? Sem demora aí, muita paciência você, estudante. Como eu falei, é um tema muito recorrente no Enem. E a gente tem que analisar essas informações com calma. Vamos lá. Veja. Morte e vida severina, esta cova em que estais, com palmos medida. É conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande pro teu corpo, pro teu pouco defunto, mas estarás mais amplo que estavas no mundo. É uma cova grande para o teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida? Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Então, nós temos aí essa letra de música baseada na obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. O lavrador severino, o nordestino que saiu do sertão pernambucano em direção à capital pernambucana, Recife, ele vai migrar buscando melhores condições de vida com a sua família. Vale destacar que eu esqueci de comentar aqui, mas vamos voltar, a obra do Cândido Portinari, Os Retirantes. Então, dá para a gente fazer uma relação, né, da letra com o retrato, com a imagem. Vários retirantes, vários nordestinos, né, saindo do seu espaço,
que estava tendo ali dificuldades de desenvolver atividade agrícola, por não tê-lo, ou por outras razões. Muito provavelmente, que acontecia muito no Brasil, eram de pequenos lavradores serem expulsos de suas propriedades devido à expansão agrária, à mecanização da agricultura, por exemplo, certo? Então, muitos desses retirantes, muitos desses severinos vão sair do seu, né, do seu local aonde viviam, buscando melhores condições de vida nos centros urbanos. Haja vista que esse poema, essa letra, é criada ali nas décadas de 1950 e 1960, e havia várias propagandas do governo brasileiro desse impulso que o Brasil deu no seu desenvolvimentismo industrial. Então, as pessoas recebiam notícias de que era melhor viver na cidade do que no campo. Daí, a saída natural dessas pessoas do campo para os centros urbanos, onde eles vão desenvolver o que a gente chama de êxodo rural. Porém, nós temos a seguinte situação. Segundo o poema, quando o Severino vai com a sua família de retirantes, né, totalmente desnutridos, para Recife, eles encontram no caminho vários severinos, entre aspas, vários severinos, que também estão indo em busca de melhores condições de vida. Então, isso chama a atenção do Severino. Tá? Essas coisas, essa falta de assistencialismo não acontece só com a minha família, acontece com várias outras famílias. Um monte de terra, seja elas produtivas ou não, esses retirantes, esses severinos, vão ter um destino comum, que é a cova. Eles terão direito a uma cova para os seus corpos franzinos, desnutridos, que para eles seriam largos. Então, nós temos aqui a migração desses retirantes do sertão para os grandes centros urbanos, nas décadas de 60, principalmente 70. No caminho encontram vários severinos, muitas mortes por falta de assistência, falta de terra, falta de políticas públicas para distribuir melhor essas terras. Havia uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. E na história do Brasil isso é comum. A gente vai ver, mais tarde, vamos relacionar o poema com a criação das capitanias hereditárias. Mas, inicialmente, nós vamos relacionar essa história, dessa questão social, a falta de acesso à terra, lá da antiguidade, começando com o Império Romano, por exemplo. E aqui, Severino, que nunca estudou, mas ele sabia de uma coisa, tá? Não só ele, mas outros severinos. Eles sabiam o quê? Que a agricultura é fundamental para a sobrevivência humana, mas gerou, ao longo da história, um grande problema, a concentração de terras nas mãos de poucos. E isso é uma característica que não envolve só a América do Sul, não envolve o Brasil, mas também na história social, na história agrária de vários países no mundo. Perfeito? Então, vamos que vamos aqui para a nossa primeira informação. Vamos falar um pouquinho da Roma Antiga. Observe aí o nosso esquema. A Roma Antiga. Inicialmente, Roma foi aqui uma cidade-estado construída, criada por irmãos, os irmãos Rômulo e Remo, seriam os fundadores dessa cidade que vai se expandir, vai conquistar muitos territórios, os romanos conquistarão muitos territórios ao longo da bacia do Mar Mediterrâneo. Mas será que as terras conquistadas por Roma serão distribuídas de forma correta? Então, a gente vai ver aqui as origens de Roma e seus problemas relativos à questão social, ou seja, problemas relativos em relação ao acesso à terra. Tá? Então, todos os cidadãos romanos contribuíram para o expansionismo, mas quem foi privilegiado? Qual classe conseguiu concentrar terras nas suas mãos, em detrimento de muitos? Então, é disso que fala a nossa temática, beleza? São as nossas habilidades e competências aí que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá. Ó. Inicialmente, na história de Roma, as origens de Roma, as aldeias romanas eram formadas por grupos compostos por familiares, por clãs ou gêneros.
E cada clã e gênero desse, né, que formaram a Roma antiga, tinha o seu líder, ok? O líder, o chefe da família. E esses clãs ou gens, inicialmente, eles utilizavam a terra de forma comunitária, ou seja, eles usufruíam das terras. Mas vai chegar um momento da história romana, no século VIII a.C., no século VII a.C., que vai ocasionar o aumento populacional, o aumento demográfico dessa pequena cidadezinha aqui chamada Roma. Então, algumas pessoas elas vão começar a se apoderar das melhores terras e das terras mais férteis. E qual será aí a retórica, a justificativa para essas grandes famílias e minoritária, no caso, a concentrar as terras mais férteis? Ora, a justificativa é que eles eram descendentes dos primeiros de Roma, os primeiros a fundarem Roma, Rômulo e Remo. Compreende? E também, claro, que essas famílias tinham tradição militar e pela força das armas eles vão conseguindo se impor, ou seja, como os proprietários de terra, e eles vão conseguir excluir do acesso à terra grandes quantidades, grandes contingentes de pessoas nessa cidade chamada Roma. Vamos lá. Situação, ou seja, começou a mudar com a expansão territorial, ou seja, Roma, que era havia ali as terras comunitárias, com o crescimento territorial, crescimento econômico e populacional, nós vamos ter aí a mudança de comportamento em relação à terra. Famílias poderosas utilizavam as terras mais férteis e também eram ligadas à atividade militar. Aos poucos foram se formando uma classe social privilegiada na Roma Antiga, a classe social dos patrícios. Então, somente esses patrícios tinham acesso à terra. Pessoal, com o tempo também, no século VIII, século VII a.C., essas pessoas vão constituindo formas de governo. Ou seja, a primeira forma de governo dos romanos foi a instituição de uma monarquia. Então, as fases da história romana, elas se referem ao quê? Elas se referem às formas de governo por qual ela passou. A fase da monarquia, a fase da república e a fase do império. E aqui nós temos já a fase da monarquia romana, de 753 a 509 a.C. Então, aqueles grupos de famílias minoritários dos clãs ou gêneros se apoderaram das terras e vão se impondo no poder, inclusive controlando as melhores terras e as mais férteis. E aí é o seguinte, nessa informação aqui desta tela, nós temos os grupos sociais formados ali durante a monarquia romana. Então, nós temos no topo da pirâmide a classe social privilegiada, vamos aumentar aqui a terra, que são os patrícios, os descendentes dos primeiros romanos, que tinham atividade militar e proprietários de terra. Esses patrícios, na fase da monarquia, serão os únicos a deterem cidadania política. Então, serão considerados cidadãos, os patrícios, com direito político, inclusive. Com direito político, inclusive. Aqui embaixo, vou começar por aqui, ó, são os plebeus. Os plebeus eram a maioria do povo romano. Mas vejam só, esses plebeus eles foram sendo excluídos do processo de formação da monarquia romana, foram sendo excluídos de direitos políticos. Então, os plebeus não vão ter direitos. Então, vamos botar aqui, ó, sem direitos políticos. Ok? Sem direitos políticos. Eles faziam parte da maioria da sociedade romana. Porém, a classe minoritária, certo? Que vai dizer ser herdeira dos primeiros fundadores de Roma, controlam as terras. Então, quem não tinha terra não tinha direito político. Perfeito? Bom, aqui nós temos os clientes. Os clientes eles eram os agregados dos
patrícios, ok? Agregados dos patrícios. Então, eles pleiteavam o quê? Uma melhor condição de vida, prestando favores à classe patrícia. Daí o termo clientes. Então, eram prestadores de favores para os patrícios. Perfeito? E, por último, na base, aqueles que não tinham direito algum, nem direito civil ou político, eram os escravos. E na Roma Antiga, como é que eles conquistavam escravos? Era através de guerras ou não pagamento de dívidas. Então, por guerra ou dívidas, nós temos aí a formação dessa classe, tá? A classe dos escravos. Gente, o modo de produção dos romanos, o modo de produção deles, só vou escrever isso aqui para não fugir do nosso tema especial, que é a questão social e agrária, mas o modo de produção dos romanos era o escravismo. Perfeito? Era o escravismo. Então, havia uma dependência dessa mão de obra escrava. Vai chegar um momento na história de Roma que a quantidade de escravos ela fica enorme e aí vai haver o quê? Vai haver a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Então, os plebeus serão os mais afetados com o aumento do número de escravos em Roma. Perfeito? Eles perderão o seu trabalho, principalmente aqueles que moravam no campo, certo? Então, olha, se um escravo se substitui um camponês livre ao fazer um trabalho no campo, produção agrícola ou da pecuária, o que vai acontecer com aquele camponês, aquele plebeu? Ele vai ficar sem trabalho. E qual vai ser a lógica? É essa família migrar do campo para o centro urbano, ou seja, vai haver a migração deles para Roma, tá? Do campo para a cidade, Roma. E vejam, a letra do Chico Buarque baseada no poema do Cabral. Ou seja, parece que essa letra, esse poema foi, né, criado, foi feito para os romanos antigos. Mas não, eles falam, né, o João Cabral de Melo Neto fala dos severinos que saem do Nordeste brasileiro, do interior do Nordeste, para as principais capitais. E vejam que isso já acontecia na Roma Antiga, ok? Iniciando ali nesse processo na fase da monarquia, mas vai ficar mais contundente na fase da República Romana. Perfeito? Então, faço a correlação. A cabeça, o texto base para a gente, né, correlacionar essa história dos conflitos sociais é o poema do João Cabral de Melo Neto, é a letra da música do Chico Buarque de Holanda. Perfeito? Bom, e aqui eu trouxe para vocês uma linha de tempo sobre as fases da Roma Antiga. Tudo começa com a fundação de Roma, criação da monarquia romana em 753 e vai até 509 a.C. Então, o que nós destacamos aqui nesse período? Nós destacamos, né, a formação de uma classe privilegiada, a classe dos patrícios, que obtiveram controle da instituição da monarquia romana, em detrimento da classe plebeia e dos escravos que não tinham direitos políticos. Perfeito? Bom, na história romana, pessoal, de 753 até 509, chegou o momento da história romana que os romanos foram dominados por um povo que abrigava, que morava na Península Itálica. Esse povo são os etruscos. Só vou botar aqui para vocês observarem. Olha só, domínio etrusco aqui no mapa. Então, observem, o domínio etrusco, eles habitavam essa região. Então, lá, por volta do século VI, século VII, século VI a.C., esses etruscos dominaram Roma. Então, se Roma teve 7 reis, os 3 últimos reis romanos foram etruscos. E a gente destaca o Tarquínio, o Soberbo, o último rei de Roma. Tarquínio, quis governar Roma com amplos poderes, inclusive limitando o poder da instituição considerada a mais importante da monarquia romana, que era o Senado.
O Senado romano, essa instituição política, era formado por membros de qual classe? Patrícia. Ou seja, tinha que ser maior de 60 anos, tinha que ser experiente e proprietário de terra. Ok? Então, o Senado romano tinha o poder de limitar em algumas decisões do rei. Tarquínio não queria isso, quis se impor em relação ao Senado. Os patrícios, com a ajuda dos plebeus e de seus clientes, derrubam o último rei de Roma, o Tarquínio. E aí eles proclamam uma república. Perfeito? Vamos ter aí a formação da República Romana, que foi de 509 a.C. até 27 a.C. O que a gente vai destacar nessa fase da República Romana? Bom, alguns aspectos políticos. O Senado romano continua existindo e era considerado uma instituição política muito poderosa, que inicialmente só podia ter a participação de pessoas da classe patrícia, homens. Mulheres não tinham direito em Roma, certo? Não tinham direito político. Perfeito? Então, na fase da República Romana, na fase inicial, plebeus ainda não tinham direitos, mas os plebeus vão conquistando seu direito ao longo do expansionismo romano. Roma vai sair daquela região do Lácio que eu apontei para vocês, uma pequena cidade-estado que após a sua autonomia, que após a sua destituição do último rei de Roma, tá, os romanos vão optar pela expansão territorial. Show de bola? E aí é só a partir dessa expansão que os plebeus vão conquistando direitos. Mas, vejam, uma outra característica da expansão romana criada, iniciada na fase da monarquia, o expansionismo, nós vamos ter uma consequência. E qual consequência é essa, pessoal? O aumento do número de escravos em Roma, um grande afluxo de mão de obra escrava em Roma, prejudicando quem? Uma alta parcela de plebeus, que vão perdendo o seu emprego, perdendo o seu trabalho, principalmente no campo, provocando o êxodo rural. Então, as insatisfações sociais, a falta de políticas assistencialistas para os plebeus, os problemas sociais só foram aumentando em Roma. Perfeito? Bom, a crise da República Romana ocorre ali por volta do século I a.C. O Senado romano não conseguia mais administrar um território imenso. A gente vai ver daqui a pouco no mapa a extensão territorial, a extensão máxima do território da República Romana. Então, Roma, politicamente, era anacrônico, ou seja, na República Romana, ela mais parecia ser um império do que república. Você tem ali um grande espaço, tá, dominado pelos romanos, mas não havia uma autoridade, um imperador. Havia o quê? As instituições políticas romanas que administravam várias províncias. Então, havia o quê? A corrupção, havia o quê? A falta de capacidade do executivo da República Romana em administrar o império tão vasto. Então, crises sociais vinham aumentando, tá? O aumento do escravismo também ocorre. E qual vai ser a ideia dos senadores romanos? Foi a criação de triunviratos, governo de três, que fracassaram até a proclamação, ou melhor, até o início do Império Romano. Ou seja, Otávio, ele vai receber títulos e Otávio vai concentrando poderes em suas mãos. E a partir de 27 a.C., ele torna-se imperador. Mediante um caos social enorme, pessoal, o Otávio se torna imperador. E no império não vai mudar muita coisa para a classe plebeia. Esse império que foi de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Não muda muita coisa. A concentração de terras continua nas mãos dos patrícios, embora aqui na República houvesse tentativa para fazer reforma agrária, mas não deu certo. Ok? Então vamos ter aí nessa trajetória da República e Império Romano a concentração de terras, ou seja,
a concentração de latifúndios nas mãos de poucas pessoas. Observe aqui, voltando, né, especificamente para a República Romana, 509 a.C. a 27 a.C. Então, nós temos aqui, ó, nesta fase, os plebeus conquistam alguns direitos durante o expansionismo. Na fase inicial, não. Só quando os plebeus tomam consciência, principalmente plebeus ricos, alguns plebeus se enriquecem com o expansionismo romano, eles tomam consciência política e exigem direitos políticos, inclusive contribuindo até para a formação da primeira greve geral da humanidade, como alguns historiadores gostam de dizer. O que eu estou querendo dizer é que lideranças plebeias com consciência política convenceram toda a classe plebeia a se retirar de Roma, ali por volta de 495 a.C., 494 a.C. Esses plebeus saem de Roma, né, onde eles acreditam serem importantes, porque eram eles que limpavam, eles que varriam, eram eles que iam à guerra junto com os patrícios, mas não ganhavam nenhum benefício. Muito pelo contrário. Se um plebeu, por exemplo, tivesse feito algum empréstimo, né, de alguma semente ou sei lá o quê, tá? Então ele planta aquela semente, porém Roma está em guerra expansionista, esse plebeu era convocado. Então o cara ia para a guerra e deixava suas terras ali, certo? Sem produção. E aí o que acontecia? Se esse cara voltasse da guerra, né, vivo, né, se não tivesse morrido na guerra, quando ele voltava, a sua plantação estava toda, né, abandonada. E aí ele não conseguiria pagar o seu empréstimo, entendeu? Então ele acabava virando escravo. Então olha só, o plebeu, ele ia para a guerra e não ganhava espólios. Então a partir desse momento eles vão adquirindo consciência política. Eu, plebeu, sou importante. Então, eu tenho que ganhar espólios. Eu, plebeu, sou importante. Eu tenho que também decidir por questões políticas em Roma. Mas, obviamente, que foi uma classe rica, plebeia, que consegue conquistar esses direitos. Então, o Senado romano negocia com esses grevistas, voltando lá para a greve, a saída dos plebeus. Então, o Senado romano negocia com essas lideranças o seu retorno. Em troca, os plebeus vão conquistando direitos, perfeito? Mas que fique bem claro, a maioria dos direitos conquistados pelos plebeus, de certa forma, isso beneficiava a classe patrícia, porque ela traz os plebeus de volta, não são todos que vão usufruir de direitos políticos, mas ocorre o quê? Uma atenuação de conflitos sociais. Então, alguns grupos de plebeus que se enriquecem conquistam direitos políticos e acaba acontecendo o quê? Eles vão esquecendo os de baixo, os plebeus que não cresceram economicamente. E esses plebeus ricos, eles vão fazer políticas demagógicas, prometendo mudanças, melhorias de vida dessa classe, mas, na verdade, eles só queriam se manter no poder. Enquanto lá em cima, os patrícios só batiam palma para esses plebeus políticos ricos, ou seja, que vão fazer medidas políticas para atenuar as massas e a classe patrícia fica lá em cima, obtendo o quê? Concentração de terra. Perfeito? Então, vamos lá. Mas, seguindo aqui o nosso esquema, mas as principais instituições políticas romanas eram controladas pelos patrícios. Mesmo os plebeus ganhando direito, as principais instituições políticas eram controladas pelos patrícios, o que gerava uma crescente marginalização política e social da plebe ao longo da República Romana. E o descontentamento dos plebeus desencadeou lutas e conquistas. Lutas plebeias e também lutas dos escravos. Chega um momento na República Romana que os escravos também vão lutar pela sua liberdade. Professor, os escravos romanos, eles quando fizeram as suas manifestações, lutaram pela abolição da escravidão na Roma antiga? Não. Não foi um movimento de luta pela abolição da escravidão na Roma inteira. Esses escravos, como Espartacus, o gladiador, ele lutou pela sua liberdade, certo? E de seus seguidores, mas não pelo fim da escravidão em Roma. Lembre-se que o modo de produção dos romanos era
escravista. Perfeito? Agora vamos a algumas dessas conquistas plebeias. Nós temos aqui a instituição do tribuno da plebe. Os plebeus vão poder falar, né, ou parlar no parlamento, ou seja, no Senado romano, vão ter o direito de falar e não serão punidos pela sua fala. Então, eles adquirem uma imunidade. Podem falar, inclusive contra os senadores, contra os cônsules, se eles estão fazendo política para benefício próprio e não fazendo política para a classe plebeia. Então, eles vão exigir de seus senadores que façam políticas existencialistas para a classe plebeia, mas, de fato, eles estavam fazendo políticas para a classe rica, plebeia rica. Perfeito? Agora, só um esclarecimento. O poder de Roma, era baseado em quem tinha propriedade de terra, quem era patrício, quem era descendente dos fundadores de Roma, compreende? Os plebeus são ricos, eles não possuíam terra, eles arrendavam terra, moravam em centros urbanos, ok? Mas eles não tinham terra por herança, então havia essa diferença social. O cara que tem terra tem poder, ele não podia não ter riqueza, não podia ter ouro, prata, por exemplo, mas o que garante seu status é o domínio da terra. Já os plebeus ricos, eles conquistam riquezas, certo? Eles vão obter ouro e prata. Então, eles vão ter agora um novo status. Ou seja, aqueles que possuíam alguma riqueza baseada em um mineral, ouro e prata, por exemplo, ou sal, certo? Mas eles não terão terra. Então, você tem aqui essa divergência social, certo? Você tem aqueles conservadores com direitos políticos tradicionais e ocupam os cargos mais importantes. Você vai ter uma classe rica com direitos políticos, mas não vão conseguir, tá, ultrapassar o domínio político desses patrícios. Que isso fique bem claro. Você pode ter o mesmo direito de um plebeu pode ter o mesmo direito de um patrício, mas nunca será patrício. Entendeu? Por status, você nunca será patrício. Você vai ser um plebeu. É rico, mas é plebeu. Perfeito? Não vai ter tanta regalia assim. Mas vamos que vamos. Então, você vai ter aí a instituição do tribuno da plebe. Os plebeus vão ter o direito de falar no Senado. E foi criada também a lei das 12 tábuas. Né? Vamos ter o Código de Leis Escritas. Então, como as leis antes da instituição da lei das 12 tábuas, ali por volta de 450 a.C., os plebeus queriam ver as leis escritas, porque antes era baseado no direito consuetudinário, o direito baseado na oralidade, que tinha muito a ver com aquela questão dos deuses. Os deuses disseram isso, então um direito baseado em tradição religiosa. Mas agora não, 450 a.C., vamos ter um direito mais baseado na questão racional, que envolvia a questão social e, claro, diferenças de classes. Os romanos aprendem isso, a racionalização do direito, com os gregos. Por que os gregos, professor? Porque os gregos eles já haviam dominado, habitado o sul da Península Itálica, no momento que ocorreu a colonização, a segunda diáspora grega. Então, o sul da Península Itálica, o sul da botinha, bem na ponta do pé, já era ocupado pelos gregos. E na política expansionista romana, os romanos conquistam aqueles territórios antes dominados pelos gregos, e os gregos influenciam bastante os aspectos político, social, religioso dos romanos. Perfeito? Aqui nós temos as leis licínias. Essas leis licínias, elas davam aos plebeus o direito de partilhar as terras conquistadas
pelos romanos, ok? E ainda estabelecia que um dos cônsules fosse ou seria, né, fosse um plebeu. Perfeito? Então tá aí. E a lei Canuleia, ela instituiu o casamento misto. Casamento misto. Ou seja, o casamento entre plebeus e patrícios, certo? Agora, vejam, reflitam. O direito de partilha das terras. Então, Roma, ela conquista a terra, certo? Está conquistando terras na Península Itálica. Roma vai combater na República os cartaginenses. Roma conquista Cartago, que é um território do norte da África. Perfeito. Mas os patrícios, pessoal, apesar da lei, os patrícios eles vão se apoderando indevidamente os ager publics. Ó, ager publics. Isso aqui são as terras públicas, tá? As terras públicas que eram apoderadas indevidamente pela classe patrícia. Então, os caras, eles se apoderavam de imensas propriedades de terra, imensas vilas, imensos latifúndios, entendeu? Mais de 130 hectares de terras nas mãos de uma pessoa, compreende? Então, veja que eles fazem leis à população plebeia, vamos ter o direito de partilha das terras, mas eles não conquistavam, porque os patrícios indevidamente se apoderavam dessas terras públicas. E a outra lei, aqui a lei Canuleia era o casamento misto, mas, ora, só casava com patrícia, o óbvio era quem? A classe plebeia rica. Tá? Então, você vai ter ali um plebeu rico casou com uma patrícia. Então, os filhos do plebeu rico com as patrícias, né, com a patrícia, os filhos vão formando uma nova classe social em Roma, a classe dos nobilitas. Então, esses nobilitas é uma nova classe. Seria o quê? Um descendente de plebeu e patrício, certo? Mas ele não era patrício por nascimento, porque já misturou, velho, o sangue, entendeu? Mas é uma nova classe, nobilita. E esses nobilitas, ao longo da história romana, eles vão querer lutar por mais direitos. Porém, aqueles conservadores patrícios vão lutar incessantemente para que esses nobilitas não chegassem no topo. Perfeito? Então, você já vê aí a lógica desse sistema. E dentro daqui desse contexto, nós temos também, em relação, né, a questão da abolição da escravidão por dívida. Perfeito? Abolição da escravidão por dívida. Ocorre nesse contexto da cedição de direitos para os plebeus. Perfeito aí, pessoal? Então, olha só, a gente vai dar uma pausa nesse nosso primeiro momento da aula e fique atento para a sequência dessa série especial, tá? De assuntos especiais para o Enem, temas especiais para o Enem, aqui comigo, professor Luiz Fernando. Já deixa o like nessa aula. Se quiser esse esquema, você pode solicitar clicando no link da descrição do Telegram. E lá você solicita, professor, eu quero o PDF de conflitos sociais e movimentos relativos à questão agrária, aula 1, que eu vou te ceder lá. Se você quiser também o PDF das aulas anteriores, é só pedir por lá também. Beleza? Forte abraço e aguardem a nossa aula 2. Até a próxima.